3 tragédias e um drama satírico. Nos festivais de teatro, as peças eram apresentadas nesse conjunto. E o que é interessante na Orestes, mas também na trilogia tebana, do Sófocles, é o fato de que sobreviveram, né? Na verdade, o Sófocles não tem a trilogia no sentido da Orestes. Elas não foram compostas 3 por mesmo? Não são do mesmo momento e não foram apresentadas como trilogia no mesmo dia, uma depois da outra. Porque na Orestes nós temos uma sequência temática, há um processo que se inicia, se desenvolve e uma peça, ela termina, ela termina já na outra, né? Termina na outra. E isso demorava um dia inteiro para ser O dia apresentado, inteiro. né? É igual ao futebol, Luiz. Você tem 3 jogos durante o dia e o povo fica o dia inteiro por conta. Então, agora, nenhum drama satírico sobreviveu, né? tem sim. Tem? Você tem um drama satírico de Sófocles e tem um drama satírico de Qual de Eurípides. Sófocles? Tem o Rezos, e tem um drama satírico de Eurípides, que é muito interessante, que é o Ciclope. O Ciclope é mesmo. O Ciclope. Eu não conheço o Você lê Ciclope. também numa tradução do falo já. Né? Já Torrano? Não é do Já Torrano, não. Pois é, deixa O Ciclope tem pela Belle Lettre. Você tem em francês, você tem tudo. Em francês. Em francês você Agora, a Orestes tem algo muito interessante, que é essa unidade, né? As peças, Pois é, apesar dos críticos falarem de uma certa superioridade literária do Agamemnon, né? Sim, mas de fato é um monumento. A peça Agamemnon é um monumento. Ela é um monumento. E o interessante de introduzir a Orestes, substituindo o Sófocles, substituindo o Édipo, é que nós vamos ler uma tragédia como uma peça que representa o início do teatro trágico. Ela é um modelo primitivo do teatro trágico. É a primeira peça. Como que era aquele ditado que dizia assim, que o Ésquilo tinha lutado contra os persas, o Sófocles fazia alguma coisa e Eurípides não tem um ditado que dizia isso? Há uma sequência, sim. Porque o Ésquilo é muito mais velho do que os outros. Né? Então, quando o Ésquilo lutava, o Sófocles brincava e Eurípides, eu não me lembro o que eles falam. O fundador da tragédia certamente será o Tespes, que é mencionado na tradição da história, porque o Tespes transformou o coro dionisíaco, chamado de tirambo, transformou o coro de tirambico, transformou em diálogo. O coro era um canto coletivo, um canto coral, portanto, lírico, em louvor ao deus Dioniso. Mas o Ésquilo também tem um papel importante. Tem um papel importante porque ele vai ampliar essa visão. O Tespes transformou o maestro do coro, transformou o maestro em solista. E o solista passou a dialogar com o conjunto do coro. Esse seria o primeiro diálogo de um canto lírico. Um coral lírico, de repente... Passa a ter um solista. Né? Passa a ter um solista. E desse solista, para transformar o solista em personagem, foi um passo só. Em vez do solista cantar em louvor ao Deus, o solista passou a representar-se como Deus. Ele passou a ser personagem, o solista. Então, criou-se a primeira personagem, que dialogava com o coro. O que Ésquilo fez foi introduzir uma segunda personagem. Exato. Porque antes era diminuiu a função do coro, aumentou a função dialogada. Mas o interessante de ler o Ésquilo é que nós temos uma peça com a predominância de coro. A maior parte da peça é coro. Quer dizer, são as duas personagens ainda contracenando com o coro. Interessantíssimo isso. Eu acho o Ésquilo menos acessível. Em Eurípides, inclusive, quase já não tem coro, né? Eurípides já abandonou o coro, ele já tem só diálogos. Só diálogos. Eu acho exatamente isso. A transição no século V de um período pré-filosófico, ainda de uma menção muito mítica, né? De uma menção muito mítica do Ésquilo. Então, a peça do Ésquilo é mais difícil de ser lida, ela é mais complexa, assim, ela é menos atraente aos olhos modernos. Agora, quando a gente pega um Eurípides, com Medeia, etc. É como ler uma novela hoje. É verdade. Eurípides transformou
E, como dizia Aristóteles, talvez, Eurípides, de certo modo, atrapalhou a tragédia. Porque ele racionalizou a tragédia. Não há deuses. Enquanto Sófocles para Aristóteles é o máximo. É o máximo, né? Sófocles é o modelo da tragédia. Porque Sófocles, introduzindo uma terceira personagem, ele aperfeiçoou o processo. Exato. Não é? O Eurípides teria ido longe demais. Longe demais. Agora, a Orestes... Mas eu gosto mais de Eurípides. Assim, não há dúvida. Não há dúvida. Para o estudante moderno, o Eurípides é o maior dos trágicos. Porque ele é mais trágico. Porque ele tirou a tragédia do campo do sobrenatural e trouxe a tragédia para dentro do homem. Porque a tragédia, de fato, acontece aqui dentro. A paixão acontece dentro do homem. O que é interessante na Orestes é que a Orestes tem toda uma reflexão muito importante no direito, que é da passagem do modelo da vingança para o modelo da justiça estatal, né? Exatamente. Tribunal. Fundação. Tem um termo técnico no ver direito que é autotutela. Eumênides. Saímos da autotutela para... Exatamente. Fundação. Aerópago. Então nós temos na Orestes várias vantagens. Uma delas é ler uma peça em que há uma predominância do coro, o que vai acontecer também no Prometeu Acorrentado, né? Uma predominância do coro com o Prometeu. Aqui nós temos uma predominância do coro com duas personagens. Exatamente. Com duas personagens em diálogo. Não é? Tanto Prometeu Acorrentado quanto na Orestes, exatamente, existe essa questão mesmo de uma linguagem diferente da atual. É uma transição mesmo do século V radical dentro da Grécia, que deixa para nós, por exemplo, um leitor que não conhece o enredo, extremamente difícil ler Oresteia. É verdade. E Eurípides Ésquilo é um poeta. Tudo bem? Ésquilo é essencialmente poeta. Lendo o texto dele, a gente sente que beleza, Exatamente. encantamento que é a poesia de Ésquilo. Ou lendo em grego, se a gente alcança ler, já a condição de ler em grego vai diminuindo, mas lendo a tradução, quando ela é bem feita, e nós temos boas traduções, há de fato um encaminhamento que leva a Esse é um doce especial. prazer supremo com a leitura da poesia. Esse é um doce que é tradicional do sul de Minas. Queria oferecer para vocês experimentarem, porque ele é muito interessante, que é um doce de leite. Só que ele é um doce de leite que se coloca café em volta. Então, é muito inusitado pensar em comer café. Mas, principalmente uma cafeteria, é interessante pensar que café também é uma coisa para se comer. E esse doce eu até recomendo para vocês experimentarem, porque ele traduz um pouquinho do sabor do café sem amargor, sem gosto ruim nenhum. E ele E aí você moe o café bem fino. Bem Esse é o café fino. solúvel ou é o café? Não. Esse é o café para expresso, a moagem dele é para expresso. Então ele é fino, mas ele chega a dar uma textura para o doce. Então ele vai ser um pouquinho crocante, mas no mais ele é doce, que torna ele bem interessante. Muito interessante. E eu vou trazer um expresso para vocês. Eu sou do sul de Minas e ainda não conhecia. O Jean, me explica uma coisa. Como é, quando você está fazendo o café, você sempre parece que está socando o pó lá. Sim, é uma peça que chama tamper. Já vou trazer aqui e explicar para vocês como que funciona. Um segundo. Eu não experimentei esse doce, mas eu já imagino que deve ser muito bom. Fica bom. Esse aqui é o tamper. É a peça usada para prensar o café no porta-filtro, que é essa outra peça. Isso aqui serve porque o café ele tem que sair a 90 graus, isso é muito interessante de explicar, e ele tem que ser 9 gramas de pó e sair de 25 a 30 segundos. Isso é um erro comum das pessoas. As pessoas em casa, quando fazem café, deixam a água ferver bastante. Isso é um erro, né? Exatamente, é um erro. A gente recomenda, principalmente quando as pessoas forem fazer um café de coador, para esperar a água ferver, até aparecerem as bolinhas no fundo da jarra. É o que eu faço, o chá também. Exatamente, o chá também. Porque o café ele já é torrado. Então, se você coloca a água fervendo, você torra mais o café. E isso vai aumentar o amargor dele e ele vai perder características. Por isso que é bom sempre lembrar que 90 a 92 graus é a temperatura ideal para se extrair um bom café. Antes dele começar a borbulhar. Antes de ele começar. Quando começar das bolinhas no fundo do vasilhame que você estiver usando,
é a hora de tirar e já servir. E lembrar sempre também de fazer o café que for beber na hora. O café, quando ele fica guardado, após 5 minutos de guardado, ele já começa a perder características. E o pior, ele começa a oxidar. E isso, cada vez mais, é um processo que é prejudicial. Então, é sempre bom falar para as pessoas fazerem pouco café, só o que for tomar, e tomar ele na hora, ali, quentinho, porque o melhor café que existe é o café que a gente gosta. É verdade. Esse é o melhor café, aquele cafezinho bom, que lembra em casa, que dá um cheirinho, que atrai. Esse é o melhor café que existe. É verdade. Então, vou trazer um expresso para Tá vocês experimentarem o nosso café do sul de Minas. Tá bom, obrigado. Que bom. A Juliana estava falando da estrutura... Da tragédia, né? É. Então, a tragédia consiste inicialmente num coral. Esse coral se desdobra em solista e coro. Esse solista recebe um associado que é um outro. Ele se transforma em ator e Ésquilo introduz um outro ator. Nós já temos então a possibilidade de um diálogo mais complexo. Sófocles aperfeiçoa introduzindo um terceiro ator e torna o mito mais complexo ainda, porque tem três. Uma coisa, eu estava na Orestia, é dito que Clitemnestra sabe da volta de Agamemnon por causa das fogueiras. Não é isso? Eles vão acender Ela própria programa. Das fogueiras. Ela própria programa um sistema que assim que em cadeia, chegar ao cais, em cadeia de aviso que já era conhecido. Eu não sei se essa ideia é uma ideia comum a várias culturas. Muitas culturas. Eu não sei se você sabe que a festa de São João, ela está ligada a isso, às fogueiras. Porque São João, ao contrário dos outros santos, ele é o único santo da Igreja Católica que é comemorado no dia do nascimento. E a tradição diz que a mãe dele, Isabel, né, avisou a Maria do nascimento do filho acendendo uma fogueira. Esse era um método de comunicação comum a várias culturas, né? A várias culturas. E a cultura bíblica é contemporânea desses gregos primitivos. É verdade. É contemporânea. Agora, a Clitemnestra já planejava matar o Agamemnon quando da chegada dele. Ela passa os 10 anos amargando isso. E ela reclama, ela mesma diz num verso muito bonito que a mulher não pode ficar afastada do marido por esse tempo todo. Tanto que ela se une ao Egisto. Né? E Egisto é cunhado dela. Né? Egisto é cunhado dela porque Egisto é irmão de Menelau? Não. Egisto é primo dela. É porque eles são filhos de Menelau é irmão de Atreu. Menelau é irmão de Atreu. Não, filho. Menelau, filho de Atreu, irmão de Agamenon. Irmão de Agamenon. Atreu é que era irmão de Tieste. E Clitemnestra... Egisto é filho de Tieste. E Clitemnestra... o Egisto é filho de Tieste. Que tem aquela história do banquete macabro. Banquete macabro. Como é que é o Egisto? Então o Egisto tem motivos próprios também para se Egisto é filho de Estes. Né? E Egisto é o quarto irmão. Egisto é o quarto irmão que não foi sacrificado. Exato. Os outros 3 filhos, Atreu matou os 3 filhos e ofereceu um banquete para Tieste. E Egisto agora oferece os próprios filhos. E aí que começa o miasma dos Atridas, né? Exatamente. E aí você vai encontrar Clitemnestra, que é irmã de Helena. Exato, irmã de Helena. Helena casada com Menelau e Clitemnestra casada com Agamenon. E com toda a discussão já na época dos gregos se Helena fugiu ou foi raptada. Ou se ela foi raptada. Não é? Não vamos imaginar só que ela tenha sido raptada sem vontade, porque tanto ela como Clitemnestra praticaram atos inteiramente livres, como está aí agora Clitemnestra unindo-se a Egisto. Agora o Gorgias faz uma defesa dela, né? Da Helena? Da Helena. Da Helena. Mas ela tem defesa. Né? No final das contas, ela tem defesa. E até mesmo para continuar a tradição, né? A tradição dos gregos.
E eu tenho a impressão, a guerra Agora, não é exatamente por causa de alega isso e alega também a morte de Ifigênia, né? Porque no início o da principal guerra dela, o principal, ou é o motivo próximo? É, o motivo próximo é a morte de Ifigênia, o assassinato da filha, que é objeto também de Ifigênia foi enganada pelo pai. Não está isso aqui na Orestia, o engano de Ifigênia. Mas em outra peça fica claro que o pai a atraiu para um casamento com o galã mais importante da Guerra de Troia, que é Aquiles. Mas é que, exatamente, eu pelo menos tenho na intuição que em Agamemnon tem essa tensão toda, porque já existe, como nós estávamos conversando aqui fora antes de entrar, já existe o erro ali. Então, por exemplo, já existe o medo do erro. Então, a própria dimensão mítica já está em crise na Grécia. Então, o Agamemnon vai sacrificar a filha, mas ele sacrifica já com culpa. Então, ele ao sacrificá-la, ele já se condena, porque ele não poderia ter adotado as práticas arcaicas e teria que dar espaço às novas práticas. Porque ele deu ouvidos à voz do oráculo. Exatamente. Que diz que para aplacar a deusa Ártemis significa para conseguir que os ventos deixem de soprar e impeçam a largada da armada para Troia. Exatamente. Então, quando ele faz o sacrifício, vamos supor que ele tenha conseguido aplacar a deusa e os ventos acabaram e os gregos partiram contra... Mas isso tem uma certa contradição, porque ele já faz isso com culpa, tanto que ele tem que enganar a filha, e ele carrega consigo esse pecado para a guerra, o qual... Ele não teria como levar a filha também para o sacrifício conscientemente. Dizer a ela, aconteceu isso, você vai ser sacrificada, e ela poderia negar-se a ir. Né? A não ser que a gente se lembre da outra história, da história de Jefté, na Bíblia, que ao voltar de uma batalha em que ele era vitorioso, ele prometeu que sacrificaria o primeiro ser que ele encontrasse na chegada dele. E ele encontrou, a primeira coisa que ele encontrou ao chegar foi a filha. É interessante isso, né? Isso é algo comum a todas essas narrativas, né? Essa história do sacrifício do filho. Do sacrifício. Até na mitologia nórdica, pelos irmãos Grimm, também tem essa questão. Isso é uma questão do mundo antigo. Mas eu acho que a Oresteia traz exatamente esse processo de transformação das culturas arcaicas para o mundo da polis, nós para a dimensão abandonando a Grécia arcaica e iniciando Mas o processo vai se reorganizando. A Grécia democrática, né? Apenas democrática. Porque tudo está centrado no que o Marcelo disse, né? Está centrado na ordem e na transgressão da ordem. Isso aqui é a tragédia, né? É verdade. A ordem e a transgressão da ordem. Mas isso é uma coisa interessante. Ésquilo e Sófocles, em especial, eles retratam esse momento de ruptura de dois modelos de organização social. Isso já está em Homero, Marcelo. Homero, não sei se concordaria. Olha só, eu até provo. Quer ver? Heleno Foucault. O Foucault, ele faz uma análise de que na corrida de bigas, o Menelau, ele não ganha, mas um outro grego que trapaceia, ganha. Então o Menelau usa de um processo, que é o processo de dizer, olha, jura, confronto, né? Jura por seu Deus que você não trapaceou. Então, na verdade, ele não impõe um julgamento. Não existe um julgamento. Mas há um olheiro. Há um olheiro que não é perguntado. Então, não importa o que os escravos, o que esse olheiro sabia, não se submete à prova, submete simplesmente a um confronto de força. E aí, então, Homero já estaria se referindo aos confrontos de força da Grécia arcaica. Depois, já em Sófocles, é mesmo. Depois, o Sófocles já tem no Édipo a questão da prova, que é quem viu se o menino foi ou não foi morto. Quem sabe se o menino era, de fato, filho de Políbio ou não era. A prova testemunhal. O Sófocles já preocupado com esse processo de transição, de transformação. É mesmo, não está em Homero. Mas o mundo de Homero é um mundo ainda muito marcado pelo arcaico. Aliás, isso totalmente. É um dos pontos que os especialistas helenistas trabalham, é o fato de que os troianos
são muito mais avançados do que os atridas. Em tudo. Eles são mais comumente associados aos cavalos. Os guerreiros atridas são menos associados aos cavalos. O fato de... É claro que os atridas estão... os argivos estão acampados, mas há uma contraposição entre a cidade e o acampamento, né? A provisoriedade, a precariedade do acampamento. O Vernant fala isso. O Vernant fala, olha, é muito mais fácil gostar dos troianos do que dos argivos. Né? De certo Heitor modo. É alguém muito mais digno aos nossos olhos, não aos olhos gregos. É o grande herói. É o grande herói. E depois os argivos também, é muito difícil ser simpático a eles na guerra contra os tebanos. O Vernant fala uma coisa importante. Do Antígona. É que é um equívoco falar em gregos e troianos. Os troianos também são gregos. Falam a mesma língua, cultuam os mesmos deuses. Mas um rompimento nessa época. Outro momento que os argivos são mal vistos é em Antígona, por exemplo. A gente torce pelos tebanos, porque é uma temática tebana, e os argivos são quem? São o outro. Então, assim, o fato de no final da peça os tebanos caírem, provavelmente na mão dos argivos, porque eles não têm retaguarda, eles não têm defesa, dá um sentimento de pena, porque os argivos são vistos como um outro distante, e não propriamente como um povo grego. A tragédia se intensifica porque eles vão cair na mão de Argos. Agora, o que é interessante nisso é essa emergência da polis, né? Na Oresteia, né? Que é magnífico. Porque isso já se delineia aí. Mas a notícia dessa temática vem de mais longe. Ela já está primeiro em Homero, e antes de estar nos autores da tragédia... A transição, professor Jani, para eu entender. Essa transição toda e a utilização da temática, ela já está em Píndaro, que é o poeta das Olimpíadas. É o cantor das Olimpíadas. É, de certo modo, o narrador dos Jogos Olímpicos. Então, me explique melhor, professor. O Píndaro. Eu não entendi bem, professor Jani. O senhor está falando sobre essa transição já para uma Grécia democrática? Sim, eu estou dizendo da transmissão e da tradição da lenda. Essa lenda, primeiro, está lá em Homero. Qual lenda? A lenda de Orestes, da Oresteia, por exemplo. A própria lenda do Édipo já é mencionada lá por Píndaro. Por Píndaro, e é mencionado por Homero. Que interessante. Homero menciona... E daí que os dramaturgos do século V tomaram puxam, toda a temática desenvolvida em Homero e em outros... Apesar de ser muito diferente a descrição que os trágicos fazem desses heróis, eles já estão presentes lá em Homero. Exatamente, porque o único documento que nós temos escrito dessa tradição mítica é Homero. Mas os dramaturgos certamente, e Hesíodo, né? certamente participaram de uma tradição oral ainda no tempo deles. Certamente. Mas o acervo das lendas antigas está em Homero e Hesíodo. Agora, já em Hesíodo é muito diferente de Homero, né? A caracterização do homem é muito diferente. E a concepção do divino em Hesíodo também é diferente de Homero. Mas, a natureza da Arete é muito diferente. De qualquer modo, é aí que nós vamos encontrar a primeira referência da consolidação dessas lendas todas, que vão aparecer depois nos poetas, utilizados pelos poetas líricos e pelos poetas trágicos. Pelos poetas dramáticos. É verdade. E aqui vem a tradição. Quer dizer que essa consolidação que nós falamos agora, da tradição jurídica e da criação da polis, tem uma história que vem de muito mais longe. E ela se consolida, ela se realiza. Agora, é interessante em Orestes essa discussão sobre a emergência, o surgimento da democracia, né? Isso que o Lucas estava falando. O surgimento do Areópago, ele está ligado a uma nova forma de organização da polis. E uma forma racional. Inclusive, a própria Palas Atenas nasce da cabeça dos Zeus, que já tem toda essa dimensão racional. E as Eríneas são transformadas em Eumênides.
né, tem a transformação das Erines. Que elas vão se transformar em benfazejos. Vão trazer a calma e o justo. Sim, mas o que acontece, e essas benfazejas aí significa que o defensor da causa conseguiu convencer os jurados. Exatamente. Ou o advogado contrário aí, que as Erines estariam nessa posição de ataque, transformaram a mentalidade, e as Erines se transformaram em benfazejas. Elas aceitaram não condenar. A princípio elas não aceitaram. Lembra que no final da peça elas falaram, nós vamos embora. Porque pro Ésquilo, há 3 Erines apenas, né? Porque elas são muitas pela estrutura. Ali é um coro, né? É um coro. Um coro normalmente é de 15. Megera, Tisífone e a outra tem Aleto, exatamente. Só que assim, pro Ésquilo são 3. E elas não aceitam. No final da peça elas falam assim, então nós vamos embora de Atenas. Nós não temos nada mais para fazer aqui. Aí que elas são transformadas em Eumênides. O que eu acho de notável nas Eumênides é a instituição do tribunal. Então, o Hegel, quando ele está discutindo Ésquilo, ele fala que o problema da vingança é que o vingador, ele se torna um criminoso. Isso é o que acontece com as Eríneas. Quando Orestes vinga a morte do seu pai Agamenon e mata a sua mãe Clitemnestra, ele se equipara a Clitemnestra. Ele passa a ser um criminoso. Assim como Agamenon, quando matou a sua filha Ifigênia, passou a ser um criminoso. É por isso que a Clitemnestra o mata. Agora Orestes mata a Clitemnestra. Então, essa lógica insustentável é preciso passar por uma instância abstrata de decisão. Que possa romper com o ciclo de vinganças. Exato. E é muito interessante porque o que o texto discute é exatamente como que isso ocorre, essa passagem. Exatamente. E a própria presença do espectro da Clitemnestra mostra que ela foi injustiçada com a morte. Então, assim, tem toda essa dimensão mesmo de que há uma coisa ali que não se apaga, que não passa. Um fato interessante no acompanhamento das partes da leitura do Ésquilo é a quantidade de reflexão. Exatamente. A poesia dele é recheada de reflexões de vida, de experiência, de vivência, coisas fabulosas. A gente pode fazer uma lista de centenas de frases atualíssimas. Eu comecei a fazer essa lista. E de saberes. Saberes. Como a própria absorção do Orestes que o purifica. Então, a partir desse momento, ele vai poder viver uma vida... Ele é purificado antes, né? Ele é purificado ele passa como uma condição para ele se submeter. Já no templo de Apolo. Mas assim, com Apolo a que sentença... procure Atenas. Você vai se fica... purificar e procurará Atena. Exatamente, tem essa questão da purificação. Mas olha só, com o voto de Minerva, que é o voto da paz dos Atenas, o que acontece? Ocorre uma catarse, né? Ele vai poder iniciar uma vida nova porque ele fica livre da maldição dos Atreides. Então, assim, a tradição dos Atreides é rompida. Acaba nele, para começar uma nova vida. Então, o tribunal... O que é muito diferente de Sófocles, né? O renova. O renova. O tribunal tem o poder de renovação. Obrigado. Tem um poder de renovação, né, que é fundamental. Agora, se o professor de direito, por exemplo, usa dessas peças como exemplo, os alunos adoram. A minha experiência usando o Antígona, ou usando Prometeu Acorrentado, de aula de alta... Prometeu Acorrentado, que é outra peça do Ésquilo, tem toda uma discussão sobre a tirania, né? Zeus é o grande tirano, né? E o Estado. Né? É verdade. Eu me lembro que na época de 64, estava sendo apresentado em Belo Horizonte o Prometeu. Ah, é? E foi um problema para poder ir à cena o Prometeu. Eu me lembro disso. Eu sei um caso, não sobre Prometeu, mas sobre Antígona, com a Eva Vilma. Em 68, Antígona estava sendo montado, acho que no TBC. E aí chegou lá uns policiais lá
com mandado de prisão. Eles estavam lá para prender um sujeito subversivo chamado Sófocles, que tinha escrito essa peça aí, que não ia ter a peça. Que não ia ter a peça. Eles iam levar o Sófocles preso. Ainda bem que eu sabia do Sófocles. Mas o Sófocles mesmo teve problemas nessa época. Porque o que eu acho interessante, Marcelo, você tocou num ponto muito importante. E nós tínhamos conversado isso, né, professor Juninho, aqui fora. A transição que os gregos estão mostrando no século V a.C., de certa forma, ela se assemelha à nossa transição agora. Então, por exemplo, as formas de vingança, de punição por vingança, existiram no Brasil até início do século XX, muito. Então, o Brasil tem passado por um processo de democratização. Esse processo é um crescimento da nossa civilização como um todo, é a formação da nossa polis. E isso tem acontecido no momento. Então, eu diria, por exemplo, o Ésquilo tem uma peça atualíssima para explicar século XX. Porque nós estávamos cortando cabeça dos cangaceiros e expondo as cabeças nas escadas. A tragédia humana nunca mudou muito, né? Até A tragédia humana sempre foi a mesma. E os indícios, as provas e os indícios, né? Hoje mesmo nós estamos vendo uns casos aí casos semelhantes, as manchas de sangue né? Servem de indícios. Exatamente, as manchas de sangue. Mas nós estamos passando por um processo de transição. Antígona do Sófocles é atualíssimo. Porque é a questão do mais fraco se colocar perante o mais forte, ou seja, a mulher que tinha descumprido a ordem do tirano, se propõe num plano racional de defesa. Olha, eu tenho direito a fazer isso. E se for analisar, essa é a questão fundamental hoje da fundação da democracia. O mais fraco se colocar contra o poder porque tem direito. Então, assim, né, eu acho que a Eumênides, a última peça dessa trilogia. Eu acho que tem uma outra questão na Eumênides, que é a questão da mediação. A mediação exatamente. Com as Erinhas. O advogado. Não é? Apolo. Porque isso é uma coisa que está acontecendo no direito. Uma substituição de uma justiça baseada puramente na retribuição para uma justiça que tem uma dimensão restaurativa das relações. Exatamente. Muito... E isso tem a ver com Atena frente às Erinhas. Tem. Exato. E Apolo, ele entra em cena dizendo-se defensor, né? Defensor. Ele veio para defender. Exato. E ele, de certa forma, ele é cúmplice do criminoso. Agora, que é o Orestes, ele é o incentivador. Agora, veja só se a relação entre advogado e parte, de certa forma, ela não se aproxima muito. O advogado se faz parte. E o Apolo é parte. Então, o Apolo, ao fazer a defesa do Orestes, ele também está fazendo uma autodefesa. E essa questão é que o crime não é seu ou meu. O crime é um crime daquela comunidade, de maneira geral. É verdade. E Orestes declara que ele agiu por vontade do Apolo, né? Exatamente. Então, ele agiu por influência do Apolo. E aí entra outra história, que é a insanidade. A insanidade. Orestes se declara doente. Sim. Então ele não podia ser condenado. Sim. Ele estava sob pressão das Erinhas. Sob pressão. E sob a persuasão do próprio Apolo. Apolo. E o Apolo é que o convenceu a agir para assassinar e Eletra. a mãe. Ele ainda encontra Eletra, que eu acho que dos três ali, quem vai produzir o efeito mais forte, eu acho que é Eletra. Inclusive é o complexo de Eletra. Eletra é outro tema que, na verdade, no sentido geral, ele é mais popular do que o tema do não do é muito isso. Mas Electra não aparece. Tem esse envolvimento. Electra não aparece aqui na Orestes, a não ser lá quando ela encontra o irmão. Né? Mas o tema da Electra não é explorado. Não é explorado. Aqui é Orestes que é o centro. Mas a Electra como tema das tragédias é muito mais popular do que o da Orestes. Exatamente. Né? Do que o do Orestes. É verdade. E aí o tema é explorado por três poetas, né? Os três poetas trabalham com a Electra. Você lê a Electra de Ésquilo, lê a Electra de Sófocles e a Electra de Eurípides, em versões diferentes. É verdade, ela se torna uma figura central. É uma figura central, explorada também por muitos autores. E há um artigo do Jacinto, você certamente conheceu, tendo aula com ele, há um artigo em que ele explora as três Electras. O texto se chama As Três Electras. Eu não conheci esse artigo. Ele faz uma introdução
ao tema da Oresteia e depois analisa separadamente a Orestia de cada dos autores. E vale a pena reler para ampliar essa visão sobre a Oresteia. Né? Ela estaria diretamente envolvida no matricídio. No matricídio. E ela como vingadora do pai. Né? Vingadora do pai. Exatamente. Agora, olha só como que o Eurípides, ele influencia o Sófocles, porque a questão central do Sófocles está ligada ao fratricídio e ao parricídio. No caso específico da Oresteia, tem o matricídio, né? E esposa matar o marido, isso tem um nome próprio? Não, né? Mas é tudo crime de sangue. A gente diz mariticídio. Mariticídio. O mariticídio. Já vindo de um canibalismo, que é também um crime de sangue, ou seja, os crimes de sangue entre os gregos... muito próximo, alguém poderia brincar que esposa matando o marido matando a esposa é o normal. É o normal. Desde a antiguidade, né? Desde Caim. Psicamente o matricídio, o parricídio, né, da teoria freudiana, estaria como uma coisa de todos os dias. Esse negócio de complexo de Electra é uma coisa muito secundária. Não tem um papel que o complexo de Édipo em profundidade, tem. Não. Porque o complexo de Édipo, na psicanálise, ele é masculino e feminino. Ele não tem sexo, né? Não. Mas, Marcelo, olha só, não é muito estudado o matricídio, mas as relações entre mãe e filha durante a adolescência são muito tensas em todas as famílias. Porque a mãe e a filha, a psicologia estuda muito isso, a questão do complexo de Electra. Nesse sentido, sim, que há uma tensão. Há sempre mais conflito. Sim, mas entre mãe e filha. Que o pai e mãe, o filho e mãe não tem. Que o que é constitutivo da personalidade é o complexo de Édipo. Ele é constitutivo da personalidade masculina e feminina. Lacan, por exemplo. Exatamente. Mas eu acho que o complexo de Electra existe entre as mulheres. Ele é muito forte, tanto que o Freud mesmo diz isso, que esse período mesmo de negação da mãe é o período de formação da mulher, que se dá exatamente mais tardiamente na adolescência, quando a menina vai se colocar também como mulher, e aí vai ter realmente o confronto. O grau de machismo que se encontra aqui é muito forte, né? Agora, o que é impressionante é como é possível, numa sociedade tão machista, haver heroínas. Num certo sentido, Clitemnestra. Sim. Num certo sentido, Electra. Certamente Antígona. Mas nós estamos aqui com a narrativa feita por um homem. Então ele cria a mulher que ele quer. Quando ele diz aqui, o coro diz a Clitemnestra, falaste igual a um homem sábio. Sim. Né? O homem que é sábio, ela já se equipara a um homem sábio. E assim outros episódios em que a mulher é definida também com uma personalidade forte, mas definida pela voz de um homem que a interpreta, o que dá a ela essa possibilidade. Né? Verdade. A questão do machismo grego ela é bem complexa, porque as mulheres, ao mesmo tempo que elas estão subjugadas, elas são muito fortes. Então, nas peças gregas, eu acho que existe uma presença muito forte da mulher. A gente pode pegar várias, por exemplo, olha, Medeia, a mulher subjugada, mas é a mulher que insurge contra a sua subjugação. Antígona, eu considero Antígona uma peça mais forte do que Édipo. Mas há outras também na comédia, Lisístrata, por exemplo.